que esta igreja vem marcando a sua posição, né, evidenciando Deus nessa terra. E o desejo do nosso coração é que essa porta fique aberta até o arrebatamento da igreja, até a volta de Jesus, não é? E que o Senhor possa continuar usando e abençoando a vida dos irmãos. Quero dar os parabéns aos pastores, pastor Tiago, pastora Sara, sua família e todos os obreiros locais que têm empenhado para conduzir esse grande trabalho. Pastor Danilo, que é o pastor regional aqui, ele, mas a sua digníssima esposa, a pastora Miriam, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada um. É bom revê-los e é muito bom poder estar com vocês nesse dia. Para mim é uma honra, é um privilégio muito grande poder estar aqui com essa responsabilidade de vos trazer a palavra de Deus, não é? Eu cheguei ontem ali da base missionária, já chegamos, era tarde, e como lá estava muito frio e a gente trabalhando com o corpo quente, às vezes tira a blusa, não é? O vento, ele continua frio. Você está com o corpo quente, mas o vento continua frio. E a minha garganta ficou um pouco apanhada, mas eu creio que dá para a gente falar, e eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Confesso que a carta aos Colossenses é uma das cartas mais difíceis, escrita por Paulo. Ele faz menção desta carta e diz que essa carta deveria ser lida aos crentes de Laodiceia, e a carta que ele enviou para os irmãos de Laodiceia fosse também lida aos Colossenses. Alguns estudiosos pensam que a carta que ele se refere, que é a carta aos Colossenses, seja a carta aos Efésios, não é? Como Efésios era a igreja principal e Colossos fazia parte do grupo de 7 igrejas, não é? Que, inclusive, no Apocalipse você vai ver 2 e 3, as cartas que são enviadas às 7 igrejas da Ásia, e Éfeso, né? Os irmãos de Efésios, eles são o que vem em primeiro lugar aí, né? E alguns estudiosos acreditam que essa carta que se faz menção aqui nesse capítulo 2 seja a carta aos Efésios. Se for de fato a carta aos Efésios, talvez seja as 2 cartas de maior profundidade escrita das 13 cartas, por que não dizer 14, né? Das 13 cartas que Paulo assina, não é? Seja essas 2 as mais profundas, não é? E a carta aos Colossenses é uma carta com uma profundidade muito grande. Não dá para a gente construir aqui uma mensagem sem antes colocar aqui um pano de fundo para que vocês compreendam a realidade e por que Paulo escreveu esta carta. Porque se nós tratarmos levianamente esses escritos, e não só esse, qualquer outro escrito, né, das escrituras sagradas, de uma forma leviana, a gente pode cometer erros graves. E no que toca a carta aos Colossenses também não é diferente, não é? São palavras profundas de Paulo. Ele está face aqui a uma situação das mais difíceis, não é? E é uma igreja onde ele nunca havia estado. Quem fundou a igreja foi Epáfras, que era um discípulo de Paulo, mas Paulo lá nunca esteve, não é? Paulo nunca esteve aqui na cidade de Colossos. Não foi ele que abriu esta igreja, ele não é o fundador dela, não é? Essa igreja, alguns pensam que ela tenha sido aberta na casa de Filemon, não é? Isso, algumas controvérsias, mas pronto, eu estou colocando aqui o pano de fundo para que possamos entrar quando falarmos a respeito do texto, e vai ser breve o que eu vou falar do texto, mas eu preciso traçar um pano de fundo mais largo para que você possa entender a dimensão daquilo que está escrito, não só aqui nesse capítulo 2, não é? E as palavras de Paulo aqui no verso 6 e 7 são palavras frontais, bem frontais mesmo, não é? Se você for ver, de uma certa maneira, aqui quase que uma contradição, não é? Porque ele fala de andar e depois ele fala de fincar raízes. Então, precisamos ter os pés bem assentados, né, naquilo que vamos falar, para que a gente possa
transmitir aquilo que é a mensagem de Deus. Então, abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 2 de Colossenses, versículos 6 e 7. Nós vamos ler essa escritura, foi o texto que o Senhor orientou o pastor Tiago para que colocasse como o tema, o texto tema desse evento, dessa festividade, não é? Diz o texto assim, está aqui, né, na revista, na Almeida Corrigida Fiel, mas eu vou ler na minha NAA, que é a versão que eu gosto mais, que para mim é uma das versões que mais se aproxima do texto original. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinados a vocês, crescendo em ação de graças. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Em todas as cartas de Paulo, ele trata sempre de uma questão emergencial, com exceção, é claro, da carta aos Filipenses, que é uma carta de amor de Paulo, é uma carta da alegria, não é? Conhecida como a carta de alegria. E você talvez pode pensar, olha, como é que alguém pode estar alegre estando preso? Paulo estava preso, mas ele expressa toda a sua alegria na carta que ele escreve aos Filipenses, não é? Carta que também foi escrita juntamente com essa, aos Colossenses, e a carta aos Efésios, são chamadas epístolas da prisão de Paulo, né? E Paulo estava preso em Roma quando escreve aqui essas epístolas, não é? E era uma situação, Paulo sempre escreveu as suas cartas para situações emergenciais, situações difíceis que estava passando na igreja. Em quase todas as cartas de Paulo, disse que, com exceção apenas da carta aos Filipenses, havia uma situação emergencial, uma situação fraturante, uma situação pontual que levava o apóstolo a escrever. Algo realmente havia se levantado nessas igrejas, não é? E que ameaçava a fé cristã, que ameaçava a caminhada cristã, que ameaçava a vida cristã daquela igreja, não é? E isso que se levantou, que no caso, nas igrejas para onde Paulo escreve, estava causando uma certa apreensão em Paulo, eu não vou dizer preocupação, não é? Porque uma vez que confiamos no Senhor, sabemos que Ele sempre está no controle, mas nós, como pastores, entristece-nos bastante quando ficamos sabendo que algo está acontecendo em uma das igrejas que fundamos, ou em uma das igrejas onde já pastoreamos, onde já cuidamos do rebanho. A gente fica com o coração assim, mesmo quebrado, quando ficamos sabendo de situações pontuais, né, que acontecem em igrejas, principalmente aquelas que temos uma ligação, espiritual. E esses crentes, de fato, estavam passando por uma grande dificuldade. O futuro para eles parecia incerto, porque eles estavam batendo contra uma doutrina falsa que tinha entrado na igreja, que era o gnosticismo. O gnosticismo, como o próprio nome indica, não é? Gnosis no grego quer dizer conhecimento, era um ensinamento que se baseava na filosofia, na sabedoria dos homens. E então foi a fim de suprir essa questão emergencial que estava na igreja dos Colossos que Paulo vai escrever essa carta. E em todas as cartas de Paulo, ele vai falar do Evangelho, não é? Aqui nessa carta em especial, capítulo 1, versículo 23, e também no começo, se não estou em erro, no verso 5, Paulo ele vai falar do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boa notícia, não é? Você está vivendo um mau momento e alguém chega para você e diz, não é bem assim, Deus tem esse caminho para você. Não é bom ouvir uma boa notícia? Eu pelo menos gosto, não é? Às vezes você chega diante do médico, o médico te dá um diagnóstico ruim, e a igreja entra em oração e você volta no médico novamente, o médico diz, olha, você não tem nada. Aconteceu alguma coisa aqui, não é? E você não tem nada. Isso é uma boa notícia, né? As boas notícias, a Bíblia diz que ela é como água para o sedento, não é? Água em terra seca para o sedento, assim é as boas novas, é as boas notícias.
E a Bíblia vai dizer que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, daqueles que anunciam o Evangelho, aqueles que anunciam boas notícias, né? E nesta carta aos Colossenses, em particular, essa era o que Paulo estava trazendo para eles, era uma notícia muito boa, né? Havia uma situação, como eu disse, emergente nessa igreja, entre os crentes de Colossos, mas a situação estava causando um pânico dentro da igreja, os irmãos estavam preocupados, muitos estavam até desanimados, porque não tinham resposta para aquilo que estavam perguntando a eles, os questionamentos que se levantaram ali em relação, principalmente em relação ao universo, por exemplo, criado por Deus. Hoje a ciência debate muito sobre isso, não é? E o problema principal aqui é que haviam alguns sábios dentro da igreja que questionavam e diziam, não, pronto, se realmente vocês acham que as coisas são assim, então explique para mim, para que Deus criou um universo tão imenso, se, né, ele só utiliza essa parte aqui, pequena parte, porque o planeta Terra, em relação ao universo, é menos que um grão de areia, absolutamente nada. Então, para que Deus criou tanta coisa, se ele não tem nenhum propósito para isso? Isso está lá e pronto, e ponto final, não é? E esses crentes, claro, estavam tendo esses embates, né? Eles não podiam compreender responder a pergunta que essas pessoas estavam fazendo, né? E, é claro, tudo que estava acontecendo ali estava dentro do campo da filosofia, e eram especulações, porque a ciência se alimenta da dúvida. Qual é o alimento da ciência? São os questionamentos dos homens. Se você tirar o questionamento, não há ciência. A ciência, ela se alimenta da dúvida, da incerteza, não é? Então, as pessoas estavam incertas em relação ao universo criado e não havia uma explicação clara, plausível para isso aí, não é? Então, se realmente houve, então me diga, qual é o desenho de tudo isso? Qual é o propósito da criação de todo esse universo? Para que isso foi criado? Para que isso foi formado? Não é? Então, eram questionamentos bem filosóficos e bem profundos. Agora, a situação ela se tornou mais conflitante, não é? Se existe um propósito, então, para a criação do universo, qual é esse propósito? Não é? Qual é esse propósito? E os cristãos estavam diante dessa interrogação e começaram a questionar a fé. Começaram a questionar a fé que eles tinham em Deus e em Jesus Cristo, não é? A pressão era muito grande, porque esses gnósticos, o objetivo deles era minar a fé desses crentes, era desviá-los do propósito, era mostrar de fato que Jesus, ele era uma emanação de Deus, mas não era Deus, porque eles não tinham problema em acreditar que Jesus era uma iminência. Eles não tinham problema com a proeminência de Jesus, eles tinham problema com a preeminência de Jesus. Quando os crentes falavam sobre a preeminência de Jesus, isso para eles era difícil. Eles não conseguiam compreender como esse Jesus, esse homem que veio a este mundo, com tanta coisa no universo criado, por que ele veio a essa baixa terra, a um lugar tão desprezível como o planeta Terra, em relação a tudo que foi criado. O que ele veio fazer? Para que ele veio redimir isso que não é nada? Isso não faz sentido nenhum. Na cabeça de ninguém isso faz sentido. Está entendendo? Porque muitas vezes, irmãos, e esse é o nosso perigo, o perigo na igreja hoje, não está em grandes heresias, está nesses pequenos detalhes, de nós reconhecermos Jesus como um grande homem. Mas nos esquecemos que ele não foi apenas um grande homem. Ele era o homem. Ele era o Filho do homem. O Filho do homem encarnado. Ele é o Senhor de tudo. E Paulo vai dizer isso. Não é? Paulo vai dizer isso. E Paulo vai apresentar a resposta a todo o questionamento, apresentando que a resposta estava numa pessoa. E essa pessoa era Cristo. Não é? Aí pronto, eles, claro, você diz isso, é muito fácil falar isso aí. É muito fácil você chegar e dizer, não, a resposta é Cristo. O universo existe para Ele.
O universo existe para a glória dele, para o deleite dele, para o desfrute dele. O próprio Paulo vai dizer que tudo foi feito por ele e para ele. Existem todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo foi feito para a glória dele. Sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, seja o que for. Tudo foi feito para ele. Paulo vai dizer isso a esses irmãos. Agora, veja bem, essa situação, ela precisava ser explicada a partir de uma perspectiva mais humana, de maneira que as pessoas pudessem compreender. Não basta você dizer tudo é de Jesus, você tem que partir de uma premissa qualquer. Você tem que tomar a partir de algo que as pessoas conseguem tocar. Estamos falando de pessoas, por quê? Cientistas e filósofos, homens sábios da terra, eles trabalham com resultados de laboratório. Eles fazem o teste, o resultado que dá daquilo, a partir daí, eles vão dizer, não, isso é falso, isso é verdadeiro. Aí o que Paulo fala? A primeira coisa que ele faz aqui, a boa notícia que ele traz é a seguinte, olha, o primeiro exemplo de que isso é real, nós temos que sair do macro e descer para as coisas pequenas, vamos descer para esse nosso planeta, uma vez que é aqui que nós vivemos, tudo bem. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte, olha bem, olhe para mim, olhe para o meu exemplo. Vocês acham que eu estaria defendendo uma causa em prisão, seguindo um homem, seguindo alguém que não tivesse todas as respostas para a minha vida? Vocês acham que eu deixaria a minha posição de fariseu, deixaria a minha posição como homem da letra, para estar servindo a um nazareno, a um homem que veio de uma cidade sem expressão? Vocês acham que eu estaria disposto a arriscar a minha vida, a dizer diante de vocês, como já falei, que eu não estou pronto só para padecer, para sofrer por ele, eu estou pronto para dar a minha vida por ele? Vocês acham que eu sou doido a esse ponto? De dar a minha vida para uma fábula, para alguém que morreu, mas não ressuscitou, para alguém que não tem nenhum poder, para alguém que simplesmente passou por essa terra, foi alguém importante, mas já passou e não está aqui mais? Eu estou suportando as cadeias, eu estou suportando tudo por conta de Cristo. Então pare um pouco e veja o meu exemplo, a minha vida pessoal. Agora, se isso é difícil para vocês, então vamos entender de uma outra forma. Vocês mesmos podem ser a explicação disso. Como era a sua vida antes de Cristo? Pare e pense. Como você vivia antes de Jesus? Não sei quanto a vocês que estão aqui, mas a minha vida antes de Cristo era uma vida sem direção. Por mais conquista que eu tivesse, diante de toda conquista, as minhas palavras eram: o que eu vou fazer com tudo isso? Pegue o homem mais rico e mais poderoso dessa terra. Se ele for sincero, ele vai olhar para todas as suas conquistas e vai dizer: do que vale isso? Se a minha vida vai terminar daqui a pouco. Com 14 anos de idade, esse era o meu questionamento. Eu olhava para toda a vida do homem e perguntava: de que vale essa vida? Você vive, na melhor das hipóteses, 100 anos. E para chegar lá você precisa ser muito bom de saúde. Mas o que é 100 anos diluído na eternidade? Diluído nos anos da existência do mundo? Zero. Aí vivemos e fomos e voltamos. Então veja bem, se é para isso, do que vale ter nascido e do que vale viver? Não há sentido na vida se não houver alguém que preencha esse vazio, essa lacuna em nossas vidas. Olhe para dentro de você, querido. Olhe para a sua experiência. Antes de você ter Jesus, você não entendia nada.
Você não compreendia nem de onde você estava vindo e nem para onde você estava indo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas a partir do momento em que você entrega a sua vida para Deus, você compreende de onde você veio e qual é a razão que você está aqui e para onde você está indo. Aleluia! Aleluia! Você tem certeza quando você aceita Jesus e Ele entra de fato no seu coração, você tem certeza que você nasceu para um propósito. Que você não nasceu por um acaso. Agora, o que é real nas pequenas coisas é real nas grandes coisas. Se isso é realidade para você, que a sua existência existe para um propósito, o mundo foi criado para um propósito. Toda a criação foi criada para um propósito. Aleluia! Há um propósito nas coisas, sim ou não? Se você parar e pensar, olhando para dentro de você, você vai perceber quem você era e o que você é agora e para onde você está indo. Você tem convicção disso. Se você é um cristão verdadeiro, aleluia, aleluia. Antes você perguntava, porque eu perguntava, para que dessa existência? A gente vai daqui para ali, a gente vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, final de semana descansamos com a família, começa a semana de novo, mais uma semana de ir e vir, vamos à igreja, voltamos da igreja, vamos para aqui, voltamos dali, vamos para lá, voltando para lá, e terminamos os nossos dias nesse vai e vem, sem objetividade. Agora, quando você entrega a sua vida de verdade para Deus, Ele tem um propósito para você. Ele começa a dirigir você dentro daquilo que é o pensamento dEle. Aleluia! Você não é mais vazio de propósito. Hoje você entrou e compreende que você veio a este mundo, não é uma obra do acaso você está aqui. Não é porque seu pai e sua mãe quiseram, é porque Deus quis que você nascesse. Porque igual a você, muitos não chegaram à vida, mas você está aqui para a glória de Deus e com o propósito de Deus na sua vida. Aleluia! 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 Você pode ser um homem com a vida cheia de compromissos, de ir e vir, mas no final tudo cai diante dessa pergunta: para que tudo isso? Mas um simples filho de Deus, uma pessoa simples entre nós, independente dele ter consciência ou não desse fato, aleluia, ele sabe perfeitamente para que ele veio, ele sente prazer no Senhor, ele sente alegria no Senhor. A sua vida não é vivida por um acaso. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E isso significa uma coisa para nós, significa descanso. Jesus uma vez ele coloca uma coisa muito interessante, lá em Mateus capítulo 11, os discípulos acabaram de voltar de uma empreitada bem-sucedida. Eles haviam ido de 2 em 2 para pregar o evangelho. E eles conseguiram êxito naquilo que eles foram fazer. E voltaram alegres, celebrando. E as palavras deles foram: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetem. Aleluia. E Jesus vai dizer para os filhos: não alegre porque os demônios vos submeteram. Alegre antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Isso significa o quê? Que muitas vezes você vai e vai voltar com a vitória, mas vai haver vezes em que você vai e as coisas não vão correr assim tão bem. Vão acontecer fatos na sua vida que você vai olhar e dizer: por que isso? Qual é o propósito disso? Mas independente de você compreender ou não, há sempre um propósito de Deus em tudo. A sua alegria não está no facto de que tudo vai bem. A sua alegria está no facto de que você tem uma direção, você está indo para algo. Você está caminhando em direção a algo.
Aleluia! E Jesus, então, naquele momento, a Bíblia diz que ele dá graças ao Pai. Ele diz: Senhor, graças te dou, Senhor, Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque tu ocultaste estas coisas. Que coisa é esta? Que o resultado não é tudo. Que aquilo que você acha que é o melhor não é tudo. Tu ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e revelaste isso aos pequeninos, Senhor. Sim, ó Pai, porque isso te aprouve. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Aí ele diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. O que me faz continuar não são os resultados. O que me faz continuar é o descanso de que eu estou no centro da vontade do Senhor. Eu não vejo, mas o Senhor vê. Eu não posso, mas o Senhor pode. Aleluia. Eu fui um peregrino, irmãos, neste mundo. Mas hoje eu estou no meu lar, eu estou na presença do meu Deus. Eu estive à procura, mas agora eu encontrei aquilo que eu procurava. Eu estive à procura de algo, não sabia onde estava, mas um dia eu encontrei Jesus, e Ele mudou a minha vida há 45 anos atrás. Ele transformou a minha existência, e um dia eu entendi para que eu vim nesse mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é apenas propósito. É propósito e também controle. Deus não somente tem um plano para você, mas Ele guia você dentro desse plano. Ele conduz você dentro desse plano. Ele é o Senhor. Aleluia! Muitas vezes você está dando passo e você não entende. Quantas vezes eu começo a fazer coisa e digo: Senhor, eu não entendo nada do que eu estou fazendo, mas Deus diz: descansa na minha palavra. Você não pode ver, mas eu estou vendo, eu estou te conduzindo para dentro do meu propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Oh, aleluia. Muitas vezes Ele vai dizer para mim: sim, meu filho, é aí que você tem que ir. Mas às vezes vai dizer: não, filho, pode parar, que não é isso que eu quero para você. Eu tenho outra coisa para você. Vem cá, deixa eu conversar com você aqui. Oh, aleluia, aleluia. O Espírito de Cristo está dentro de você, e Ele é a voz de Deus dentro de você, conduzindo você para a vontade, para o propósito de Deus. Agora, quem pode tirar isso de você? Ninguém, irmãos. Jesus é o Senhor da minha vida e ninguém muda isso. Nenhum fato histórico, nenhuma prova científica e nenhum homem deste mundo pode mudar o facto de que Jesus, Ele está no controle da história da minha vida. Aleluia. Por que eu sei disso? Primeiro, por experiência. Segundo, porque a Bíblia diz que é assim. Aleluias. Aleluia. A Bíblia diz que é assim, sim ou não? Aleluia. Nós caminhamos dentro disso. Nós vivemos dentro disso, para o propósito eterno de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A terceira prova que Paulo dá de que Deus criou tudo para um propósito é a própria igreja. A igreja, ela dá testemunho de que Deus criou as coisas para um propósito, tanto no negativo como no positivo. No positivo, no sentido de que, desde que a igreja foi formada, quantas tentativas houveram de destruir a igreja? Quantos impérios levantaram e disseram: vamos acabar com a igreja?
Quantos soberanos levantaram e disseram, não subsiste. Quantos reis sentaram no trono e disseram, não vamos deixar isso continuar. Esses reis morreram, seus reinos passaram e a igreja permanece caminhando. Em pleno século 21, existem pessoas que estão dispostas a morrer por Jesus, a entregar a sua vida por Ele. Aleluia. É ou não é? Então, quando você olha para a igreja é uma prova viva de que o senhorio de Cristo é funcional. Não é isso que o salmista diz no Salmo 127? Israel, diga agora. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, diga, Israel. O inimigo já teria destruído você. O inimigo já teria nos destruído vivo. Se não fosse o Senhor, veja, Israel, é outra prova que está aí diante de nós. Não existe a história de um povo que ficou quase 2000 anos sem a sua pátria e sem o nome entre as nações e que de repente volta a ser uma nação novamente. Vocês estão aí? Eu amo o Senhor, irmãos. Porque estou correndo aqui. Porque Paulo ele vai falar aqui o seguinte, que Cristo é o cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos. Aleluia. A igreja, ela é testemunha de que Deus é grande e que nada pode contra ela. De que as palavras de Jesus em Mateus 16 é verdadeira. Eu edificarei a minha igreja e as maiores autoridades do inferno, a casa da morte, não poderá contra ela. Jamais poderá contra ela. A igreja continua, independente de qualquer situação que existe. Mas ela também tem um testemunho negativo. Como assim, pastor? Sim, ela prova a grandeza de Cristo com o negativo da igreja. Observe, por exemplo, enquanto uma igreja está caminhando com Deus, ela é vitoriosa. Se Jesus é o centro da igreja, essa igreja é vitoriosa. Ninguém pode destruí-la, sim ou não? Não há força capaz de destruir a igreja quando Jesus é o centro. Mas quando nós tiramos Jesus e movemos Jesus do centro e trazemos substituto para o lugar de Jesus, seja você, seja alguém ou alguma coisa que você coloca no lugar de Jesus na sua igreja, você começa a desintegrar, a sua igreja começa a diminuir e enfraquecer. Estão aí? Muitas vezes nós transferimos o governo da igreja para outros. Paulo está falando disso aqui. Isso não pode ser assim. O resultado é a desintegração, é a divisão e muitas outras coisas mais. Por que há tantas divisões hoje, irmãos? Porque nós estamos vivendo no mundo da instituição. E Deus nos chamou para o mundo da fé, da confiança, da certeza. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Não que a verdade em relação à igreja seja quebrada, não, senhores. A verdade permanece, a igreja do Senhor, e ela permanece forte. Não é na verdade, mas naquilo que se põe representar a verdade. Tem muitas pessoas que dizem, não, nós representamos a verdade está conosco, mas na verdade é o pensamento do homem, é desejo do homem, é iniciativa do homem, não tem nada a ver com a verdade. Porque veja bem, quando se trata de verdade, existe a sua verdade, existe a minha verdade e existe a verdade. Eu posso discordar de você da sua verdade e você pode discordar de mim, da minha verdade, mas ninguém pode discordar da verdade que é Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia! A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Aleluia! Agora, qual é a verdade que está sendo subtraída aqui? É exatamente a verdade representada por pessoas. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E aí eu coloco e diz, não, foi Deus que falou comigo. Mentira!
Foi Deus nada. Foi a sua carne. E, em muitos casos, o próprio diabo soprando no ouvido e no coração das pessoas, e dizendo, faça assim o assado. E nós muitas vezes fazemos, e achamos que é de Deus, porque muitas das vezes dá certo. E o fato de dar certo não quer dizer que Deus esteja aprovando, porque o dar certo aqui tem tempo, tem prazo de validade. O dar certo até que. Agora, quando é do Senhor, irmãos, passa os séculos, passam os anos, e nós estamos aí, aleluia, para a glória do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então, esses substitutos que são colocados para o senhorio de Cristo dentro da igreja, seja eles o que for, sejam homens, sejam instituições, sejam interesses religiosos, sejam atividades cristãs, seja o que for, eles, se eles tomarem o lugar de Jesus, o que vai acontecer é desunião dentro da igreja, divisão dentro da igreja. Por que há desunião na igreja? Por que há divisão na igreja? Porque nós estamos cheios de nós mesmos e vazios de Deus. Nós não submetemos ao senhorio de Cristo. Achamos que nós podemos ditar as coisas para Ele, fazer segundo o pensamento dEle. Esse é o pensamento de Paulo aqui. Agora, para colocar isso mais positivamente, se apenas os homens, os líderes, e todo o resto disserem, todas as nossas instituições, todas as nossas missões, todas as nossas organizações, todos os nossos interesses do cristianismo, deve ser subserviente ao senhorio de Jesus, isso muda. Se você pegar o que você acha e o que você está fazendo para Deus e dizer, eu vou colocar isso sob o senhorio de Jesus. Eu quero que Ele seja o Senhor dessa instituição. Eu quero que Ele seja o Senhor desse projeto. Eu quero que Ele seja o Senhor disso que eu pretendo fazer. Aleluia! Se Ele for o Senhor, vai haver unidade. Mesmo na diversidade, vai haver unidade. Aleluia! Porque Cristo vai preencher. E nós começamos a fluir todos no mesmo campo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vocês podem tirar uma prova disso. Vocês moram na beira do mar. É só você caminhar na praia, durante a maré baixa, a maré vazia. Você vai ver os recifes de corais divididos entre eles. Você pode andar entre eles e ver a separação entre um e outro, se a maré estiver baixa. Mas quando a maré vem e sobe, aleluia, você não enxerga nem o recife, você só enxerga a água. Aonde havia separação, agora a unidade. Aonde havia individualidade, agora passa a existir cumplicidade espiritual. O problema nosso não é termos ideias, o problema nosso não é termos projetos, não é criarmos instituições. O problema nosso é que estamos vazios de Deus e do seu Espírito Santo, e por isso achamos-nos melhor do que os outros, achamos melhor do que esse ou do que aquele. O pensamento dele não serve, o pensamento dela não serve, o que o outro faz não serve. Mas quando a maré é cheia do Espírito Santo, ela toma conta da congregação. Você não vê ninguém, você vê Jesus, você vê a presença, você vê a glória, você vê o poder e a manifestação do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Defeitos e divisões se podem ver aonde as pessoas estão vazias, mas onde as pessoas estão cheias, irmãos. Oh, aleluia, o Espírito toma conta de todo o ambiente para a glória do Senhor. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Cristo é tudo em todos, disse Paulo. Ele é o complemento de todas as coisas. Aleluia. E eu quero fechar a minha palavra rapidamente falando do texto. Chegamos ao nosso texto, capítulo 2, versículos 6 e 7. E podemos ver aqui nesse texto um apelo frontal de Paulo. O ponto convergente desta carta está declarando aqui o objetivo de Paulo ao escrever esse breve relato. Mas cada palavra desta carta, você não pode tomá-la
de uma forma leviana. Cada palavra nessa carta tem o seu peso e precisa ser visto dentro do seu contexto. Nós não podemos olhar para as palavras dessa carta e achar que não, isso aqui é tudo uma mesma coisa. Podemos notar aqui que Paulo ele está preocupado em não ofender. No verso 7, ele faz aqui uma referência adicional. E ele faz aqui algo assim maravilhoso, do capítulo 1, versículo 12, onde ele fala da graça de Deus manifestada. O apelo aqui é no sentido de firmeza espiritual. Ele vai dizer assim, olha bem, você recebeu de Cristo, então ande. Você recebeu, então ande. Você recebeu do Senhor, então ande nesta verdade. Caminhe nesta verdade. Aleluia. Recebeste aqui no grego é um termo técnico que designa a perpetuação do ensino tradicional. Você recebeu de Jesus, então passa para frente isso. Você recebeu de Cristo, não fica com você, passa, anda nisso, viva isso. Se Jesus é o Senhor da sua vida, então deixa Ele guiar você. E se você recebeu do Senhor e Ele trouxe ao seu coração, então passa isso para frente. Não fique com isso para você. Aleluia, ande nessa verdade, se movimente nela. Aleluia, Paulo insiste que o seu evangelho, a mensagem que ele está pregando é a mensagem original. Ele está dizendo, gente, o que eu estou pregando para vocês é o próprio Jesus, eu estou trazendo Ele para vocês. É o original da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Paulo, em todas as suas cartas, a preocupação dele era passar Jesus para as pessoas. A mensagem dele era cristocêntrica. Ele não falava dele mesmo muitas vezes, ele não falava de nada, ele falava de Cristo. Ele colocava Cristo sempre como centro de todas as coisas, como ponto convergente, aleluia, em sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Embora algumas pessoas, alguns comentaristas, eles consideram esta expressão, Jesus é o Cristo e Senhor, como uma dupla informação aqui. Na verdade, Cristo quer dizer ungido, Senhor quer dizer aquele que comanda, é ungido que comanda todas as coisas, que domina e controla todas as coisas, aleluia. E ele estava combatendo a heresia dentro desta igreja, dizendo, gente, sabe, vocês têm um Senhor, e esse Senhor é Jesus, ele é ungido, ele é o Salvador que veio a este mundo, o Salvador ungido que foi enviado, e ele é o Senhor. Ou seja, ele não está submisso a nada e nem a ninguém. Ele é soberano sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo aqui, ele é corretamente concebido sendo o conteúdo da verdadeira tradição. Ele é o corolário necessário para receber e andar nele. Você recebe e caminha nessa verdade. Alguém passou a você esta mensagem, você creu nesta mensagem, você deve lembrar da primeira pessoa que pregou para você. Você não veio a Cristo por um acaso. Alguém pregou para você, alguém falou de Jesus para você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então alguém falou com você, alguém pregou para você e você creu nessa mensagem, você diz, é isso que eu quero, eu começo a andar nesta grande verdade. Aleluia. Paulo ele usa o antigo termo ético hebraico que designa o comportamento. O comportamento andar, está no capítulo 1, versículo 10 e também no capítulo 4, versículo 5. Cada passo do caminho do crente deve ser dentro do círculo abrangente de Cristo. Você não pode andar para além de Cristo. Você tem que andar dentro do círculo abrangente do senhorio e do controle e do domínio de Cristo. Você recebeu Cristo? Então ande nele. Ande nele. Não vai caminhar fora de Cristo, irmão. Não vai caminhar na filosofia, não vai caminhar nas ideias dos homens, não vai caminhar em muitos pensamentos de homens. Hoje as igrejas estão cheias disso. Pessoas que estão seguindo princípios filosóficos, princípios de psicólogos, princípio disso ou daquilo, e vivendo dentro disso e fazendo disso a sua bandeira de fé. Paulo está dizendo, deixa isso de lado. Se você recebeu Cristo, se você aprendeu Cristo, então ande nele, ande dentro dele, ande nele.
O círculo da sua caminhada tem que ser Jesus. É dentro dele. Aleluia. Ninguém me convence do contrário, irmãos. Não conheço ninguém que foi transformado por filosofias, por jogos de palavra. Não, senhores, eu conheço pessoas que foram transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder de Deus que muda pessoas, que transforma pessoas. E nós temos aqui 4 metáforas que Paulo utiliza. Primeiro, a metáfora de andar. Depois, a metáfora enraigados. E ele fala também edificados e confirmados. Essas palavras colidem entre si, mas cada uma delas tem a sua importância espiritual. Um andar diário, seguro diante de Deus, exige um coração firme e firmemente enraigado em Cristo Jesus. Você só pode andar em Jesus se você estiver enraizado nele. Agora, como alguém que está enraizado pode andar? Agora, eu só posso andar se eu estiver enraizado. Se eu fincar as minhas raízes em Jesus. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer, minha gente, o círculo da sua vida é Cristo. Você está plantado nele. E você deve se mover a partir de hoje. Nele, somente nele, para a glória dele. Ninguém deve mudar você disso. Os filósofos vão vir, os pensadores vão vir, os teólogos vão vir, mas deixa eles virem e passar. Você está enraizado em Jesus. É nele que você está, é nele. Oh, lamachuriande cantanai. Aleluia. Agora, o que esse enraizado diz para a gente? O que isso quer dizer para nós? Isso significa que você está estável. Está enraizado quer dizer que você está estável. O vento vem, o vento vai, e você está firme. Aleluia. As tempestades vêm, vão, e você está enraizado em Cristo. As suas raízes estão bebendo lá em cima, lá na fonte. Mas não é só firmeza que você tem por estar em Jesus. Aleluia. A raiz de uma árvore é o lugar onde ela vai buscar nutrientes para a sobrevivência. Se você está enraizado em Cristo, você não só tem segurança, mas você tem nutrição para a sua vida. Você tem, aleluia, o alimento necessário para a sua caminhada, para a sua força aqui neste mundo. Aleluia. Meu Deus. Agora você anda em Cristo, você está enraizado nele, mas Paulo vai usar outra metáfora, que é a metáfora edificados. Esta figura pode adicionar ao crescimento natural de enraizados. O pensamento aqui pode estar ligado ao esforço pessoal. Uma estabilidade progressiva é o que se dá a entender claramente nesse texto. Não é uma estabilidade, eu estou firme, pronto. Edificar significa um processo, sim ou não? Significa algo que vai sendo feito. Você, quando aceitou Jesus, você começou a andar, engatinhar diante do Senhor. De repente, você já se colocou de pé. Eu vejo a minha neta, até bem pouco tempo, ela estava engatinhando. Agora ela já consegue andar meia trópega assim, mas consegue andar. E segura aqui, segura ali. E ela, quando chega na minha casa, a casa é grande, ela se sente à vontade, ela anda para lá e segura numa coisa e cai e levanta novamente. Daqui a pouco ela vai estar correndo para todo lado. Amém? Daqui a pouco ela vai ter os filhos dela, que vai começar o mesmo processo. Então, edificar aqui significa algo de continuidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É pedra a pedra, é dia a dia, é todos os dias, é cada dia, edificados, pedra a pedra. Aleluia. O andar é em Cristo. A árvore está enraizada em Cristo. A casa foi levantada sobre Cristo. Mas há uma quarta metáfora.
Aleluia, que é estabelecer. O estabelecimento é resultado da fé, diz o texto. Aleluia. Assim como fosse ensinado, toma esse significado mais provável de que, pela vossa fé, vocês foram estabelecidos nele. Confirmado tem associações legais de se garantir uma compra, confirmar um testemunhos ou um juramento. Aleluias. Quando falamos em confirmados pela fé, estamos falando que você tem a escritura de aquisição de Cristo em relação à sua vida. Está escrito, ele pegou a cédula que era contra nós e foi lá na cruz e pregou ela lá. E ele deu para você uma carta dizendo: a partir de hoje você é livre. Se você crê na cruz, você é livre para a glória de Deus. Você pode caminhar em liberdade diante do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É algo confirmado, é um documento que foi passado em seu nome. Aleluia, a partir de hoje, Paulo vai dizer: ninguém me molesta mais, a partir de hoje, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Está registrado em mim. Oh, aleluia. Aqueles que estão andando, aqueles que estão enraigados e aqueles que estão edificados em Cristo, aleluia, eles vão demonstrar isso por meio da confirmação de uma fé válida. Você acredita em Jesus e por conta da sua fé, você caminha em vitória. Paulo vai dizer isso em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. O que eu fui? Justificado. O que é a justificação? A justificação é um ato declarativo de Deus, onde Deus declara o pecador que crê em Jesus justo. Você é pecador ou é justo? Se é pecador, é justo, irmão. Responda, por favor. Você é pecador ou é justo? A justificação é um ato, ela não é um processo. É um ato declarativo, onde Deus declara no mundo espiritual: o fulano de tal, a partir de hoje, ele não é mais culpado. Aleluia, suas culpas foram cravadas na cruz. Ele creu em Jesus Cristo e ele está firmado. Ele está firmado. Ele tem a confirmação, a marca de Jesus nele. Hebreus 2:2. Paulo fala disso sobre Hebreus capítulo 6, versículo 16. Aleluias. Aleluia. Isso é algo frontal, irmãos. Você entendeu o que Paulo quer dizer aqui? Se você creu em Cristo, ande nele. As suas raízes estão nele, então você vai andar neles. O seu perímetro é Cristo. Nada além dele, aleluia, você não pode sair do perímetro chamado Cristo. E você está sendo edificado dia a dia, por meio do processo de santificação. Porque a justificação é um ato, a santificação é tanto um ato como um processo. Você é santificado quando crê em Cristo, a santidade de Cristo vem sobre você. E à medida que você caminha, e à medida que você comete falhas, Deus vai santificando, o processo da santificação. Caminhamos nesse processo, andamos nele. Agora, eu estou e você está edificado em Cristo, sim ou não? Agora eu te pergunto, fique de pé, irmãos, eu vou terminar. Você acha que isso é uma boa notícia? Você acha que isso é uma boa notícia para você e para mim? Oi? Quem crê que isso é uma boa notícia? Quem vive a esperança do Evangelho aí? Então não se deixe abalar por nada, meu irmão. Você tem firmeza, você tem raiz, amém? Tem crente com raiz aqui? Aleluia. Você está enraizado em Cristo. Você está edificado nele.
Aleluia, você está confirmado nele, bendito seja o nome do Senhor. A esperança do Evangelho está em Jesus Cristo, ser tudo em todos. Essa é a grande esperança do Evangelho. Olhe para mim, irmãos, por favor. A esperança é uma pessoa. Não é natureza abstrata, como diziam os sábios. Ser esperançoso é ter Cristo. Essa natureza abstrata de você ter que produzir para você, ela não resulta em nada além de um período ou de um otimismo que varia, que muda com o tempo. A esperança que Paulo fala aqui é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. A esperança das boas novas é que Jesus, em todas as coisas, Ele tenha a preeminência na nossa vida. Você sabe o que significa a palavra preeminência? Ele é o Senhor absoluto e não há outro. Eu estou entronizando Jesus aqui nessa noite como o Senhor desta igreja. Essa é a notícia de Deus para você, a boa nova do Evangelho. Isso não é brincadeira, irmãos. Nós não estamos fundamentados em pensamentos de homens. E é na preeminência de Jesus que está a esperança para você, para mim, para a igreja, para o mundo e para o universo. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho que Jesus quer que você pregue em todos os lugares. E eu quero apelar a você que está aqui nesta noite. Você que ouviu essa palavra. Você sabe que estamos cercados de dúvidas e de questionamentos. Jeremias no capítulo 9, ele diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas se alguém vai gloriar em alguma coisa, que você se glorie nisso, em me conhecer e saber quem eu sou.